A Petrobras, oficialmente conhecida como Petrobras S.A., é uma das maiores empresas de energia da América Latina e uma das mais importantes do mundo no setor de petróleo e gás. Fundada em 1953, é uma empresa de capital aberto, controlada majoritariamente pelo governo brasileiro, mas com ações negociadas na B3, Bolsa de Valores do Brasil, e também na Bolsa de Nova York, sob o ticker PBR. Para jovens que estão começando a investir, a Petrobras pode parecer uma opção óbvia. É uma empresa conhecida, com presença em quase todos os estados do Brasil, e muitas vezes citada como uma empresa segura por causa do seu histórico e do apoio estatal. Mas será que esse reconhecimento é suficiente para justificar um investimento em 2025? O fato de a Petrobras ser estatal não significa que ela esteja imune a riscos. Muito pelo contrário, essa condição traz uma série de implicações que afetam diretamente o desempenho das ações. O governo brasileiro, como controlador, tem influência direta nas decisões estratégicas da empresa, incluindo preços de combustíveis, investimentos em exploração e até mesmo nomeações de executivos. Isso gera um ambiente de incerteza, especialmente em períodos eleitorais ou de instabilidade política, quando intervenções indiretas podem prejudicar a rentabilidade da companhia. Para um investidor iniciante, entender essa relação entre política e gestão empresarial é o primeiro passo para avaliar se a Petrobras é uma boa escolha. Além disso, a Petrobras opera em um setor altamente volátil, o de energia. O preço do barril de petróleo no mercado internacional é influenciado por fatores globais como conflitos geopolíticos, decisões da OPEP, crescimento econômico da China e políticas ambientais de países desenvolvidos. Isso significa que, mesmo que a empresa seja bem gerida, seu lucro pode oscilar drasticamente dependendo de variáveis externas. Para quem está começando a investir, isso exige uma compreensão clara de que ações de petroleiras não são ativos estáveis, mas sim cíclicos, com altos e baixos ligados ao cenário macroeconômico global. Nos últimos anos, a Petrobras tem sido alvo de intensos debates entre investidores. De um lado, há quem veja a empresa como subvalorizada, com potencial de crescimento à medida que aumenta sua produção de petróleo de alta qualidade no pré-sal. De outro, há críticas sobre sua exposição a riscos regulatórios, pressões políticas e desafios ambientais. A transição energética global, o movimento mundial para reduzir a dependência de combustíveis fósseis, também coloca uma sombra sobre o futuro do setor. Para um jovem investidor, entender esses prós e contras é essencial antes de colocar dinheiro em ações da empresa. Ainda assim, a Petrobras tem apresentado resultados financeiros sólidos em alguns anos recentes, especialmente quando o preço do petróleo esteve alto. Em 2022 e 2023, por exemplo, a empresa distribuiu dividendos expressivos aos acionistas, atraindo muitos pequenos investidores em busca de renda passiva. Esse fluxo de dividendos é um dos grandes atrativos da ação, especialmente para quem quer complementar sua renda. No entanto, é crucial lembrar que dividendos não são garantidos, eles dependem diretamente do lucro da empresa, que pode cair em cenários de baixa no preço do petróleo ou aumento de custos operacionais. Outro ponto importante é a estrutura acionária da Petrobras. As ações preferenciais, Petrobras PN, ticker Petróleo 4, não têm direito a voto, mas têm prioridade no recebimento de dividendos. Já as ordinárias, Petrobras ON, ticker Petróleo 3, têm direito a voto, mas são minoritárias em termos de liquidez. Para a maioria dos investidores iniciantes, as ações PN são as mais acessíveis e negociadas, mas isso também significa que você não terá influência nas decisões da empresa. Isso pode não parecer relevante agora, mas em momentos de crise ou mudança de gestão, a falta de poder acionário pode ser um fator limitante. A Petrobras também enfrenta desafios internos, como dívidas históricas, processos de corrupção no passado, como o caso da Lava Jato, e pressões por desinvestimentos. Embora a empresa tenha feito esforços para se desalavancar e melhorar sua governança corporativa, o legado desses problemas ainda afeta a percepção do mercado. Para um jovem investidor, é fundamental entender que o preço da ação não reflete apenas os números atuais, mas também o sentimento do mercado em relação ao risco e à confiabilidade da gestão. Além disso,
A Petrobras tem um papel estratégico no Brasil que vai além do econômico. Ela é vista como um símbolo de soberania nacional. Isso pode ser positivo em termos de proteção política, mas também pode gerar interferências que não são alinhadas com os interesses dos acionistas minoritários. Um exemplo claro disso é a política de paridade internacional de preços, adotada nos últimos anos, que permite à Petrobras repassar para os consumidores brasileiros as variações do preço do petróleo no exterior. Essa medida aumenta a lucratividade da empresa, mas é politicamente sensível e pode ser revertida em governos mais intervencionistas. Para quem está começando a investir, a Petrobras pode parecer uma porta de entrada fácil por causa da sua notoriedade. Muitas pessoas ouvem falar da empresa diariamente, seja pelo noticiário, pela bomba do posto ou por programas de TV. Esse efeito de familiaridade pode criar uma falsa sensação de segurança. Mas o mercado financeiro não recompensa o que é conhecido, ele recompensa o que é bem analisado. Antes de comprar qualquer ação, é preciso ir além do senso comum e entender os fundamentos reais da empresa. Nesta série de 8 sessões, vamos analisar com profundidade todos os aspectos que um jovem investidor precisa considerar antes de decidir se vale a pena comprar ações da Petrobras em 2025. Não vamos usar histórias fictícias nem dramatizações. Vamos focar em dados reais, indicadores financeiros, cenários econômicos e riscos concretos. O objetivo é te dar as ferramentas para tomar uma decisão informada, baseada em fatos, e não em emoção ou modismo. Um dos pilares da análise de qualquer ação é o estudo dos fundamentos financeiros da empresa. No caso da Petrobras, isso envolve olhar com atenção para indicadores como lucro líquido, margem de lucro, endividamento, geração de caixa e retorno sobre o patrimônio, conhecido como ROI. Esses números não são apenas estatísticas, eles mostram como a empresa está sendo gerida e se ela é capaz de gerar valor real para os acionistas. Para um jovem que está começando a investir, entender esses conceitos é crucial para evitar decisões baseadas apenas no preço da ação ou em notícias sensacionalistas. Nos últimos anos, a Petrobras tem apresentado lucros expressivos. Em 2023, por exemplo, a empresa reportou um lucro líquido de cerca de 100 bilhões de reais, um dos maiores da história. Esse número impressionante foi impulsionado por um cenário internacional favorável. O preço do petróleo permaneceu alto, e a empresa conseguiu manter seus custos operacionais relativamente estáveis. No entanto, é importante lembrar que esse nível de lucro não é sustentável a longo prazo. O preço do petróleo é cíclico, e já há sinais de desaceleração na demanda global, especialmente com a queda na atividade industrial da China e os esforços de redução de emissões em países desenvolvidos. A margem de lucro da Petrobras também merece atenção. Em 2023, a margem líquida da empresa chegou a cerca de 20%, um patamar muito alto para o setor de petróleo. Isso ocorreu porque a empresa conseguiu vender seu óleo a preços internacionais enquanto enfrentava custos relativamente baixos de extração, graças à tecnologia avançada usada no pré-sal. Porém, essa margem pode ser pressionada no futuro por diversos fatores, como aumento de royalties, custos com manutenção de plataformas, e pressões políticas para reduzir o preço dos combustíveis no Brasil, o que afetaria diretamente a receita. Outro indicador fundamental é o endividamento. A Petrobras chegou a ter uma dívida líquida superior a 300 bilhões de reais no passado, o que gerou preocupação entre investidores. Nos últimos anos, no entanto, a empresa fez um esforço agressivo de desalavancagem, vendendo ativos não estratégicos e usando o caixa gerado para pagar dívidas. Em 2024, a dívida líquida estava em torno de 80 bilhões de reais, um nível considerado saudável. Isso reduz o risco financeiro da empresa e aumenta sua capacidade de investir no futuro sem depender excessivamente de empréstimos. A geração de caixa operacional, ou free cash flow, é outro ponto forte da Petrobras atualmente. A empresa tem sido capaz de gerar bilhões de reais em caixa todos os trimestres, mesmo após investimentos em exploração e produção. Esse caixa é essencial para pagar dividendos, reduzir dívidas e financiar novos projetos. Para um investidor em busca de renda passiva, esse fluxo de caixa consistente é um sinal positivo. No entanto,
É importante lembrar que esse cenário depende diretamente do preço do petróleo. Se ele cair, o caixa também cai. O retorno sobre o patrimônio líquido, ou ROI, da Petrobras também melhorou significativamente. Em 2023, o ROI ficou acima de 30%, um número excepcional para uma empresa de grande porte. Isso indica que a empresa está utilizando bem o capital dos acionistas para gerar lucros. No entanto, esse ROI elevado está diretamente ligado ao ciclo de alta do petróleo. Em cenários de preços mais baixos, esse indicador tende a cair, o que pode desestimular investidores de longo prazo. Ainda assim, é importante não olhar apenas para os números bons. A Petrobras tem custos fixos altos, especialmente com a manutenção de plataformas offshore, que são caras e complexas. Além disso, a empresa enfrenta riscos operacionais, como acidentes ambientais, que podem gerar multas bilionárias e danos à reputação. Um exemplo disso foi o derramamento de óleo no Nordeste em 2019, que, apesar de não ter sido comprovadamente ligado à Petrobras, gerou desconfiança e pressão pública. Outro ponto que muitos iniciantes ignoram é a qualidade dos ativos. A Petrobras tem reservas de petróleo de alta qualidade no pré-sal, o que é um diferencial competitivo. No entanto, a exploração dessas reservas exige investimentos pesados e tem prazos longos. Se o preço do petróleo cair, alguns desses projetos podem se tornar inviáveis, o que afetaria o crescimento futuro da empresa. Para um jovem investidor, isso significa que o potencial de crescimento da Petrobras está atrelado a um cenário de preços sustentados no médio prazo. Ainda sobre os fundamentos, é importante considerar o dividendo sobre lucro, conhecido como payout. A Petrobras tem uma política de distribuir entre 60% e 80% do lucro líquido como dividendos. Isso é extremamente atrativo para quem busca renda, mas também pode limitar a capacidade da empresa de reinvestir em inovação ou transição energética. Em um mundo cada vez mais focado em energias limpas, essa falta de reinvestimento pode ser um problema estratégico no futuro. Portanto, os fundamentos atuais da Petrobras são fortes, mas frágeis. Eles dependem de um cenário externo favorável, preços altos de petróleo, estabilidade política e baixa pressão regulatória. Para um jovem investidor, isso significa que comprar ações da Petrobras em 2025 pode ser uma boa oportunidade se você acredita que esse cenário vai continuar. Mas se você busca estabilidade de longo prazo, talvez seja necessário diversificar ou considerar outras opções. Um dos maiores riscos ao investir na Petrobras não está no mercado, nem no petróleo, mas na política. Como empresa estatal, a Petrobras está sujeita a decisões do governo federal que podem afetar diretamente sua rentabilidade, mesmo que contrariem os interesses dos acionistas. Para um jovem investidor, entender esse risco é fundamental, porque ele não pode ser diversificado ou previsto com precisão. É um risco sistêmico, que acompanha a ação independentemente da qualidade da gestão. Nos últimos anos, o governo brasileiro tem usado a Petrobras como uma ferramenta de política econômica. Um exemplo claro disso foi a intervenção na política de preços de combustíveis durante períodos de alta inflação. Em 2022, por exemplo, o governo pressionou a empresa a reduzir o preço da gasolina para conter o IPCA, mesmo que isso significasse sacrificar lucros. Isso gerou uma queda imediata no valor das ações e uma perda de confiança entre investidores institucionais. Esse tipo de interferência mostra que, mesmo com uma política de paridade internacional, o governo pode mudar de posição a qualquer momento. Outro exemplo é a nomeação de COR. O presidente da República tem o poder de indicar o presidente da Petrobras, o que pode levar à escolha de pessoas com mais ligação política do que experiência técnica. Isso afeta diretamente a governança da empresa e pode comprometer decisões estratégicas, como investimentos em pré-sal, desinvestimentos ou expansão internacional. Um CEO politizado pode priorizar agendas de curto prazo em vez do valor de longo prazo para os acionistas. Além disso, o Congresso Nacional pode aprovar leis que impactam diretamente a Petrobras. Um exemplo é a discussão sobre a criação de um fundo social com parte dos royalties do petróleo ou a possibilidade de aumentar a participação da União nos lucros da empresa.
Qualquer mudança nesse sentido reduziria diretamente o caixa disponível para dividendos e investimentos. Para um investidor que compra ações pensando em renda, isso é um risco direto. Ainda há o risco de estatizações ou novos controles. Embora improvável no curto prazo, movimentos populistas podem trazer de volta o discurso de nacionalização dos recursos naturais, o que afetaria negativamente a percepção do mercado. A história mostra que, em momentos de crise, o setor de petróleo costuma ser alvo de retórica política, o que gera volatilidade nas ações. Para um jovem investidor, isso significa que, ao comprar ações da Petrobras, você não está apenas apostando na empresa, mas também no comportamento do governo. Se você acredita que o Brasil vai manter uma política econômica estável, com respeito à autonomia das estatais, o risco é menor. Mas se há chances de mudanças políticas radicais em 2025, esse risco aumenta significativamente. É importante lembrar que a Petrobras é uma empresa listada em bolsa, mas 40% de suas ações com direito a voto são controladas pelo governo. Isso dá ao Estado poder decisório em assembleias, mesmo que os demais acionistas discordem. Em casos de fusões, desinvestimentos ou mudanças estratégicas, o governo pode vetar decisões que seriam benéficas para minoritários. Esse cenário também afeta a avaliação internacional da empresa. Investidores estrangeiros, que representam uma parte importante do capital da Petrobras, são sensíveis a riscos políticos. Quando há sinais de intervenção, eles tendem a vender suas posições, o que pressiona o preço da ação para baixo. Isso cria ciclos de volatilidade que não estão ligados ao desempenho real da empresa, mas sim à percepção de risco país. Além disso, a Petrobras é frequentemente usada como moeda de troca em negociações políticas. Projetos de refinarias, concessões de campos de petróleo ou acordos com sindicatos são muitas vezes influenciados por interesses eleitorais. Isso pode atrasar decisões importantes e aumentar os custos operacionais da empresa, impactando negativamente o lucro. Para quem está começando a investir, a lição aqui é clara. Ações de empresas estatais têm um prêmio de risco adicional. Mesmo que os fundamentos estejam bons, a possibilidade de interferência política pode anular qualquer vantagem. Portanto, é essencial considerar o cenário político ao montar sua carteira. Em resumo, o risco político é o maior entrave para considerar a Petrobras como um investimento de longo prazo. Se você está disposto a aceitar essa incerteza em troca de dividendos altos no curto prazo, pode valer a pena. Mas se você busca previsibilidade e estabilidade, talvez seja melhor olhar para empresas privadas com governança mais sólida. O preço do petróleo é o coração do negócio da Petrobras. Tudo o que a empresa faz, da extração à refinaria, está diretamente ligado à cotação internacional do barril. Para um jovem investidor, entender os fatores que movem esse preço é essencial para prever o desempenho futuro das ações. O petróleo não é um ativo estável. Ele oscila com crises geopolíticas, decisões da OPEP, crescimento econômico global e até mudanças climáticas. Em 2025, o cenário do petróleo é incerto. Por um lado, há sinais de aperto na oferta. A OPEP mais tem mantido cortes de produção, e alguns países enfrentam dificuldades para aumentar sua capacidade extrativa. Por outro lado, a demanda pode desacelerar, especialmente com a queda no crescimento da China, o aumento da eficiência energética e a expansão de veículos elétricos. Isso cria um dilema. Oferta restrita pode empurrar os preços para cima, mas demanda fraca pode puxar para baixo. A Petrobras se beneficia diretamente de preços altos. Quanto mais caro o barril, maior o lucro da empresa, especialmente porque ela vende seu óleo a preços internacionais. Em 2022, quando o petróleo ultrapassou $100 o barril, a Petrobras teve um dos melhores anos da história. Mas em 2023 e 2024, com o barril variando entre $70 e $90, o lucro já mostrou sinais de desaceleração. Isso mostra que a rentabilidade da empresa é altamente sensível a mudanças no mercado global. Além disso, a Petrobras tem custos de produção entre os mais baixos do mundo, cerca de $15 por barril no pré-sal. Isso significa que, mesmo em cenários de preços moderados, a empresa ainda pode ser lucrativa. No entanto,
Se o petróleo cair para abaixo de $60, a margem de lucro se reduz drasticamente, e projetos de expansão podem ser adiados. Para um investidor, isso significa que o preço da ação tende a seguir o ciclo do petróleo. Outro fator é a taxa de câmbio. Como a Petrobras vende em dólares mas tem custos em reais, uma valorização do dólar aumenta sua receita em moeda local. Em períodos de instabilidade econômica, o real tende a se desvalorizar, o que beneficia a empresa. Mas isso também está ligado à inflação e aos juros, que afetam toda a economia brasileira. Para quem investe em ações, é preciso olhar para o cenário macro como um todo. Ainda há o risco de choques de oferta. Conflitos no Oriente Médio, sanções à Rússia ou desastres naturais podem interromper o fornecimento global e elevar os preços repentinamente. A Petrobras se beneficia desses choques, mas eles são imprevisíveis. Já choques de demanda, como uma recessão global, tendem a ser mais danosos e duradouros. Para um jovem investidor, a lição é que a Petrobras é um ativo de alavancagem ao petróleo. Comprar suas ações é, na prática, apostar que o preço do barril vai subir ou permanecer alto. Se você acredita nisso, pode valer a pena. Mas se você tem dúvidas sobre o futuro do petróleo, talvez seja arriscado concentrar seu capital nessa única variável. Além disso, o mundo está caminhando para uma transição energética. Países como Alemanha, França e Canadá já anunciaram planos para proibir carros a combustão até 2035. Isso reduz a demanda futura por petróleo. A Petrobras tem investido pouco em energias renováveis, o que pode limitar seu crescimento a longo prazo. Para quem investe com horizonte de 10 ou 20 anos, esse é um risco sério. Mesmo assim, o petróleo ainda será relevante por décadas. A Agência Internacional de Energia estima que a demanda global só começará a cair após 2030. Até lá, ainda há espaço para crescimento, especialmente em países em desenvolvimento. A Petrobras pode se beneficiar desse período de transição, desde que consiga manter sua eficiência e controlar custos. Em resumo, o preço do petróleo em 2025 será um dos maiores determinantes do desempenho da ação. Se você consegue fazer uma análise razoável sobre a oferta e demanda global, pode tomar uma decisão mais informada. Caso contrário, estarás especulando, e especulação não é investimento. Um dos maiores atrativos da Petrobras para investidores iniciantes é o pagamento de dividendos. Em anos de alta, a empresa distribuiu mais de 10% de retorno anual em dividendos, o que é extremamente atraente para quem busca renda passiva. Muitos jovens veem isso como uma forma de ganhar dinheiro dormindo. Mas será que essa renda é confiável a longo prazo? Os dividendos da Petrobras são altos porque a empresa gera muito caixa e tem uma política de distribuição agressiva. Ela promete pagar entre 60% e 80% do lucro líquido como dividendos, o que é incomum no mundo corporativo. A maioria das empresas reinveste uma parte maior para crescer. No caso da Petrobras, o foco está em recompensar os acionistas, não em expandir. Isso é positivo no curto prazo, mas problemático no longo prazo. Ao distribuir tanto lucro, a empresa tem menos recursos para investir em inovação, transição energética ou expansão internacional. Em um setor em transformação, como o de energia, isso pode ser um erro estratégico. Competidores globais estão investindo bilhões em energias limpas. A Petrobras, não. Além disso, os dividendos dependem diretamente do lucro, que por sua vez depende do preço do petróleo. Em 2020, quando o petróleo chegou a ficar negativo, a Petrobras teve que reduzir os dividendos. Isso mostra que, mesmo com uma política definida, nada garante o pagamento contínuo. Para quem depende desses rendimentos, isso é um risco real. Outro ponto é a tributação. Dividendos no Brasil são isentos de imposto de renda para pessoas físicas, o que os torna ainda mais atraentes. Mas isso pode mudar no futuro. Projetos de reforma tributária já discutem a possibilidade de tributar dividendos. Se isso acontecer, o apelo da ação diminui consideravelmente. Ainda há o risco de cortes por decisão política. O governo pode pressionar a empresa a reduzir dividendos para financiar programas sociais ou reduzir impostos sobre combustíveis.
Isso já aconteceu indiretamente em outros momentos. Para um jovem investidor, depender de uma fonte de renda que pode ser cortada por decisão externa é arriscado. No entanto, se você entende que os dividendos são voláteis e os trata como um bônus, não como renda fixa, pode fazer sentido incluir a Petrobras na carteira. O importante é não concentrar todo o seu capital nela, nem planejar sua vida financeira com base em um pagamento que pode variar. Além disso, o yield, ou dividendo sobre preço, da Petrobras em 2024 está em torno de 8% a 12%, dependendo do preço da ação. Isso é muito alto em comparação com outros ativos. Mas, como diz o ditado, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Esse yield alto reflete o risco que o mercado vê na ação. Não é um presente, é um prêmio por assumir risco. Para quem está começando, a lição é: dividendos são bons, mas não devem ser o único critério para escolher uma ação. É preciso olhar para sustentabilidade, governança, setor e perspectivas de longo prazo. A Petrobras entrega hoje, mas será que entrega em 2030? Se você quer renda passiva, diversifique. Combine a Petrobras com empresas de outros setores, como bancos, utilities ou fundos imobiliários. Assim, se um setor cair, os outros podem compensar. Nenhum investimento deve ser feito em isolamento. Para um jovem que está começando, diversificar é a melhor forma de proteger seu capital. A Petrobras pode fazer parte da carteira, mas não deveria ser a única ação. Existem outras opções com menor risco e bom potencial de retorno. Você pode considerar empresas privadas de energia, como a Raízen ou a Neo Energia, que têm atuação em renováveis e menos exposição a riscos políticos. Também há ETFs setoriais ou internacionais que permitem investir em petróleo sem depender de uma única empresa. Outra opção é o IFIX, para quem quer exposição ao mercado de ações com menor volatilidade. Fundos imobiliários, ações de tecnologia, tesouro direto e até criptomoedas, com cautela, podem fazer parte de uma estratégia equilibrada. O importante é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Fundos imobiliários, ações de tecnologia, tesouro direto e até criptomoedas, com cautela, podem fazer parte de uma estratégia equilibrada. O importante é não colocar todos os ovos na mesma cesta. A diversificação não elimina o risco, mas reduz o impacto de um único ativo ruim sobre o conjunto do seu patrimônio. Para um jovem que está começando, essa é uma das lições mais importantes. Investir não é sobre acertar uma aposta, é sobre construir um portfólio sustentável ao longo do tempo. Quando avaliamos se vale a pena comprar ações da Petrobras em 2025, precisamos considerar não apenas os dados atuais, mas também os cenários futuros mais prováveis. Um cenário otimista inclui preços estáveis ou altos do petróleo, ausência de intervenções políticas significativas, continuidade da política de paridade de preços e forte geração de caixa. Nesse caso, a empresa pode manter dividendos elevados e até valorizar o preço da ação, beneficiando quem comprou com visão de curto a médio prazo. Já um cenário pessimista envolve queda no preço do petróleo por desaceleração da economia global, aumento da pressão política para reduzir combustíveis no Brasil, cortes nos dividendos, e possíveis mudanças na governança da empresa após eleições ou crises institucionais. Nesse contexto, as ações podem desvalorizar fortemente, e os dividendos podem encolher, o que afeta diretamente quem depende dessa renda. Há ainda um terceiro cenário, mais realista: um ambiente de volatilidade moderada. O preço do petróleo oscila entre 60 e 90 dólares, o governo interfere pontualmente, mas a empresa mantém sua política de desinvestimento e geração de caixa. Nesse caso, a Petrobras pode entregar retornos razoáveis, mas com altos e baixos que exigem paciência do investidor. Esse é o cenário mais provável para 2025, dado o atual contexto global e político. Para um jovem investidor, a decisão final deve levar em conta seu perfil de risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros. Se você tem perfil conservador ou busca estabilidade, a Petrobras não é o ativo ideal. O risco político e a dependência do petróleo a tornam muito volátil para quem não pode assumir perdas no curto prazo. Agora, se você tem perfil moderado ou agressivo,
entende os riscos e está disposto a monitorar a empresa de perto, pode valer a pena alocar uma pequena parte da carteira nessa ação. É importante destacar que comprar ações da Petrobras em 2025 não é uma decisão simples de sim ou não. Depende de fatores que vão além da empresa. Depende da sua visão sobre o futuro do petróleo, da economia brasileira e do comportamento do governo. Não existe uma resposta única. O que existe é uma análise racional, baseada em dados, para que você tome a decisão mais alinhada com seus objetivos. Além disso, o preço de entrada faz toda a diferença. Mesmo uma boa empresa pode ser um mau investimento se comprada a um preço alto demais. Em momentos de euforia, como quando os dividendos estão altos e o preço da ação sobe, o risco de comprar no topo é real. Por outro lado, em momentos de crise ou má notícia, o preço pode estar subvalorizado, oferecendo uma boa oportunidade de entrada. Saber diferenciar valor de preço é essencial. Outro ponto prático: se você decidir investir, comece com uma posição pequena. Não coloque mais do que 10% do seu capital em uma única ação, especialmente se for uma empresa com alto risco sistêmico como a Petrobras. Assim, mesmo que algo dê errado, seu portfólio não será devastado. Você pode aumentar a posição ao longo do tempo, conforme acompanhar os resultados e o cenário se confirmar favorável. Também é fundamental acompanhar os resultados trimestrais da empresa, as decisões do governo, os relatórios da OPEP e os indicadores globais de demanda por energia. A Petrobras exige atenção. Não é um ativo para comprar e esquecer. Quem investe nela precisa estar atento, ler os comunicados oficiais, entender as demonstrações financeiras e estar preparado para vender se o cenário mudar. Em resumo, vale a pena comprar ações da Petrobras em 2025? A resposta depende. Para alguns perfis, sim. Para outros, não. Se você busca renda imediata, entende os riscos políticos e de commodity, e está disposto a monitorar ativamente o investimento, pode ser uma boa oportunidade. Mas se você quer estabilidade, previsibilidade e crescimento sustentável no longo prazo, talvez haja opções melhores no mercado. A Petrobras tem pontos fortes: reservas de pré-sal, baixo custo de produção, geração de caixa e política de dividendos atrativa. Mas também tem pontos fracos: controle estatal, exposição à volatilidade do petróleo, risco regulatório e baixo investimento em transição energética. Nenhum desses fatores é absoluto. O que importa é como eles se combinam no momento atual e como você se posiciona diante deles. Para quem está começando, a recomendação mais segura é: use a Petrobras como parte de uma carteira diversificada, não como a base dela. Aprenda a analisar balanços, entenda o que move o preço do petróleo, estude o cenário político e, acima de tudo, invista com disciplina. O mercado não recompensa emoção, recompensa conhecimento. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para receber mais análises reais, sem sensacionalismo, feitas para quem está começando a investir. Deixe seu like, ele ajuda muito no alcance do vídeo. Comente com sua meta de investimento, qual valor você quer ter aplicado até 2025. E compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Investir é sobre informação, não sobre modismo. Hype final. Se você quer construir riqueza de verdade, comece com decisões informadas. E esse vídeo foi feito para isso. Até o próximo vídeo. Invista com inteligência.